Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui para continuar os nossos estudos sobre as obras de André Luiz. No momento estamos iniciando o livro Libertação, mais propriamente dito no capítulo 2. Então, para iniciarmos a nossa reunião, vamos fazer a leitura do Evangelho. Caiu aqui o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu vou ler aqui o item 6 e 7, que nos fala o seguinte: não acrediteis em todos os espíritos. Meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se erguerão no mundo. São João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem ao contrário lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres, nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia, vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. Em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos, até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aquele, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo pausar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdadeira é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então fica aí para nós essa parte do Evangelho, para a gente refletir. Bom, vamos fazer agora a nossa oração, para iniciarmos a nossa reunião. Que nós todos possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e em Teu nome, e através da Tua infinita hierarquia, nos colocamos, Senhor, nesses instantes, para estudarmos os ensinamentos que, ora, nos cabe no momento para o estudo, solicitando que esses benfeitores possam estar conosco, a nos propiciar
o entendimento, a compreensão, a racionalidade para o entendimento, a sabedoria para, em entendê-los, praticá-los, e que esses benfeitores possam nos dar esse amparo, esse suporte através da inspiração, da intuição. Pedimos ainda, Pai, para que as suas luzes, para que as tuas energias possam se fazer presente em todos os leitos de hospitais, das UTIs, das enfermarias, em auxílio aos irmãos que por hora passam por esses momentos de dor, de sofrimento, que possa auxiliar os seus familiares, que possa iluminar os nossos governantes, os nossos dirigentes, e que possa amparar e assistir a todos os irmãos do plano espiritual que se encontram entre nós, a nos auxiliar, a nos fortalecer para este momento de prova tão difícil. Pedimos ainda, Pai, que através da Tua infinita hierarquia possa ser também amparado, assistido e fortalecido a todos os espíritos e equipes que no plano espiritual acolhem, ampara e assiste a todos os irmãos que foram reunidos para este desencarne em virtude desta pandemia. Que todos possam ser fortalecidos e amparados hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, dando continuidade ao nosso estudo, esse livro Libertação, que é bastante, tem muita informação, em que às vezes fica difícil a gente discutir ou tecer algum comentário sobre os ensinamentos que ora são passados pelo Gubbio, né? No capítulo 2 que nós estamos estudando, que é a palestra do instrutor, ela se resume nisso. Então nós vamos continuar aqui e aos pouquinhos nós vamos vendo se temos condição de fazer alguma associação que nos permita um melhor entendimento. Mas continuando, nós vimos na quarta-feira passada que o instrutor Gubbio começa essa palestra, né, aos irmãos, e dentre eles Eloy, que é um companheiro do André Luiz, que são bastante participativos, e eles fazem vários questionamentos, e um dos principais questionamentos é acerca da arregimentação inteligente desses grupos de espíritos desencarnados voltados para a prática do mal, em promover esse recrutamento de irmãos no plano espiritual para fundar cidades, instituições com um poder diretivo muito complexo e super inteligente. Então o questionamento gira em torno disso, né? Então vamos continuar aqui. A argumentação de Gubbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldade para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. Então veja bem que condição, né, que esses irmãos com muita inteligência, mas voltados toda essa capacidade intelectiva para o mal, eles recrutam e fundam instituições e até mesmo cidades voltadas para as suas ações para o mal, para uso e recurso de suas maldades, de suas imposições. Então, você entender, né, e é aqui um dos questionamentos do André, né, que ele entendia muito bem a argumentação do Gubbio, mas aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos, quer dizer, com formas de direção intelectiva à frente dessas instituições voltadas para o mal, que era difícil, né? E essa conclusão que ele chega é porque aqueles irmãos, será que
quando, né, diante da morte do corpo físico, eles não compreenderiam as leis naturais a que nós todos estaríamos sujeitos, esta, né, de acordo com o entendimento do André Luiz, seria um questionamento. Mas vamos ver aqui a posição que o Gubbio passa para eles. Concordo com as elucidações, exclamei reverente, mas é quase incrível tanta ignorância além do corpo que nos reveste a ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamentos até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho como se fora dele senhor absoluto para perpetuar sua tirania é a observação que me escapava. Então, olha aí a perplexidade do André Luiz diante dessa exposição. Mas, adiantando um pouquinho, existe algumas obras em que fala que usa-se o mal em detrimento do próprio mal. Quer dizer, as leis naturais que ora a espiritualidade superior usa, eles empregam o próprio mal para combater o mal, né? São situações em que mais na frente nós vamos entender e compreender. Mas o André Luiz faz esse questionamento diante das suas capacidades de entendimento acerca dessas leis. Sim, tornou o orientador convincente. Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. É o caso do André Luiz, que passado por grandes dificuldades, né, nas linhas umbralinas e tendo a oportunidade de se reerguer e aproveitando essa oportunidade em obter novos conhecimentos e aprendizado, para ele isso era muito, né, complicado. Um espírito com essas capacidades voltar-se contra essas leis. Todavia, não vejo obstáculo à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a ascensão evolutiva em que se demora o racional e, em várias ocasiões, revela comportamento de nível inferior ao dele. Olha que comparação, né? Para ainda chocar mais. Quer dizer, muitos de nós já vencemos essa barreira da irracionalidade. Já estamos com um entendimento e uma compreensão dentro das leis naturais em de nos posicionarmos e dentro das nossas escolhas entre o certo e o errado. Esse entendimento nós já vencemos, né, há muito. Mas a pergunta e a conclusão desse parágrafo é que quantos de nós, mesmo nessas condições, ainda em certas situações, nos comportamos com ações até bem precárias ao primitivismo. Isso ainda está latente, ainda está marcado em nós, e aos poucos é que nós vamos desvencilhando e perdendo essas oportunidades, essas energias que ainda é um pouco complicado para o entendimento, mas que sobressaem sobre todo o ser somático e psíquico. E nesse conjunto, essas energias que geram essas mudanças de comportamento, de entendimento, mas que não se faz de uma noite para o dia.
elas têm que se passar por um processo, vamos dizer assim, de depuração. Imagina, por exemplo, o nosso organismo físico, que é composto por trilhões de células, que são micro-organismos vivos, né, com vida própria, compondo o nosso arcabouço psicossomáticos. Neste complexo de trilhões de células, aonde nós já estudamos e de alguma forma já entendemos um pouquinho de que cada célula é uma unidade individualizada e que tem memória, essas estruturas celulares têm memória. Imagina ao longo da nossa evolução, construindo e desconstruindo corpos cada vez mais adaptáveis às nossas futuras formas, idealizadas pelo nosso perispírito, dentro do padrão em que nós nos posicionamos de esclarecimento, de entendimento, simplesmente das leis naturais e das leis divinas. Essas estruturas têm que todas passar por um processo de perda e de se reorganizarem melhor na aquisição desses novos componentes que virão fazer parte desses futuros corpos, né? que constituirão as nossas futuras formas, os nossos futuros corpos físicos. Isso fica gravado no perispírito. Mas a cada reencarnação, essa invasão da carga energética que se reestrutura e torna a reequilibrar toda essa imensidão de trilhões de células, acaba, né, ali se fundamentando naqueles restícios que ainda não foram totalmente eliminados pelo nosso campo mental, imprimido pela nossa vontade e pela nossa fé. Conquista do conhecimento. Nós devemos deixar bem claro aqui é que ter fé e não ter o conhecimento, às vezes, nos leva a mais tempo nesta percepção e nessa mudança dessas organizações. Às vezes, a associação do conhecimento com a fé, vamos dizer assim, que é aquela que estrutura em bases emocionais, sentimentais, a nossa vontade, que ali é alicerçada no conhecimento, é que faz essas mudanças acontecerem mais rapidamente. Então, não é porque desencarnamos que com um grau de compreensão que no plano espiritual iremos retomar mudança tão drástica quando gostaríamos ou acreditaríamos que deveríamos ter. É interessante que eu me recordo agora aqui do nosso Inácio Ferreira, Dr. Inácio Ferreira, grande Dr. Inácio Ferreira. Uma das suas maiores preocupações enquanto desencarnado no plano espiritual e consciente da sua atual forma e condição, ele se sente tão preocupado e tão perplexo com a situação dele no plano espiritual, que assim que ele teve condição, ele começa no exercício de psicografia com o Bacelli a nos trazer muita informação acerca das suas preocupações, quando ele começa a perceber esse estado de nova mudança no plano espiritual, e que para ele também era de grande surpresa e perplexidade, porque ele, diante daquilo que ele já tinha conhecimento do Espiritismo e daquilo que ele já tinha realizado aqui na materialidade, ele esperava, não de uma forma, né, tão plena, mas de uma certa condição segura de que ele poderia, né, vamos dizer, dar um passo mais à frente. E ele não se via, ele não se sentia nessa condição, e via
nas casas espíritas e em nós encarnados, os erros e as grandes preocupações em que ele iniciara a vivenciar no plano espiritual. E ele afirma uma frase que, se não me engano, no livro O Joio do Trigo, em que é uma das primeiras preocupações dele em demonstrar essas estruturas e essa forma, e essa nova forma em que nós nos apresentaremos no plano espiritual. Ele afirmava o seguinte, que a física está muito mais próxima dos desencarnados do que a religião. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque a física como ciência estava demonstrando muito mais capacidade de entendimento ao plano espiritual, a uma nova condição deste plano, do que a própria religião, do que, vamos dizer assim, o espiritismo, que tanto, né, as pessoas estudam e buscam entendimento, e às vezes ainda se encontra nessa dificuldade de se transformar esse entendimento na aceitação e na sua condição, que é a realidade do plano espiritual. Então, o Dr. Inácio sempre demonstrou essa preocupação, e em todos os seus livros ele tenta, argumentando de forma simples, dentro dos seus conhecimentos, que não são poucos, de médico, de pesquisador e de espírita, né? Então, associado a um plano e a amigos da espiritualidade, em que lhe dão esse suporte, esse corpo de entendimento, né, que foi várias vezes discutido entre eles no plano espiritual, se ele poderia estar trazendo para nós. Olha que condição, né, diante das nossas restrições. Isso e muito mais outras coisas foram cortadas. Falou, não, vamos aguardar mais um pouco, Inácio, né, naquele ímpeto dele de trazer essas informações, ele nos trouxe essa informação que me marcou bastante. Então vejam bem, para ele no plano espiritual, a física está muito mais próxima deles desencarnados do que a própria religião. Isso demonstra o quê? Que o entendimento, o esclarecimento da doutrina com base científica tem que ser levado em primeiro plano. Porque essa compreensão transforma em convicção. E eu tendo convicção desse entendimento, eu vou poder fazer as mudanças e as assimilações com bases emocionais e sentimentais com o compreendido ou o sabido. Fica mais fácil. E uma coisa interessante que ele também fala, que muitos espíritas, muitos irmãos que se dizem espíritas, não vivem em condições espíritas. Se dizem espíritas, mas a ação e a sua vivência é totalmente afastada ou de forma equivocada com o que seria o entendimento da doutrina. Então, veja quanto o Dr. Inácio se preocupa e vem, né, se preocupando e nos dotando desses esclarecimentos. Nós ainda com muita limitação, mas está aqui uma sugestão que eu gostaria de falar aos irmãos, que, se possível, pegue esses livros do Dr. Inácio, que são muito esclarecedores. Ele tem uma franqueza e uma didática muito simples, que dá para compreender e nos mostrar de forma clara os nossos equívocos, as nossas dificuldades diante desse entendimento, né? Então, não é só eu ir para a casa espírita, eu repetir o que o irmão me repetiu, eu tentar aprender somente por gestual. Isso não funciona, não é a base da doutrina. A base da doutrina, segundo quem a codificou, quem a transmitiu para que Kardec a codificasse, olha qual é o nome dessa pleiade:
espíritos da verdade. Então eles vieram revelar a verdade. E a verdade, ela tem esse entendimento, essa compreensão com bases claras, fundamentadas na ciência. E mesmo a gente tendo visto que há mais de um século houve essa separação entre ciência e religião, né? Ela, hoje, é a base para a nossa compreensão. Então, sair um pouquinho da rotina para a gente ver e entender que esses processos de mudanças nossas implicam muito entendimento, muita postura de mudanças com um entendimento claro, porque senão essa base que nós já temos de erros ou de acerto não vai ser assimilada e vai ser plataforma para a minha mudança. Eu preciso buscar a base e nela essa sólida compreensão para a minha mudança. Então, porque eu morri ou porque eu me vi diante de situações em que eu me confesso arrependido de muitos erros, mas eles não atingem a totalidade dessa base no sentido da nossa evolução total, do eu completo, que é aquilo que nós verdadeiramente deveremos nos mostrar. Então, dentro dessas dificuldades, é que nós vamos nos encontrar. Se realmente entendemos e se realmente o que desse entendimento fizemos uso dele. Então, a gente percebe, eu tenho muita informação desse sentido, de que vários irmãos se profetam espíritas, mas nunca para de meter o pau nos seus irmãos, nunca para de falar mal, fazer coisas erradas. Então, quer dizer, eu falar que eu sou uma coisa e não vivenciar o que eu falo, é o que a maioria de nós vamos perceber quando desencarnarmos, se não tivermos essas construções ou essas mudanças dentro dessas bases. Então, eu afirmar alguma coisa. Outra coisa importante que recentemente em estudos me marcou bastante foi diversos experimentos científicos, todos afirmarem que ninguém aprende com palestras, com seminários. Aí eu falei, mas por quê? E é claro, isso é perfeitamente demonstrado. As palestras, os seminários são para despertar ou aguçar a nossa vaidade ou a nossa procura para aprendizado daquela situação, daquilo que está sendo colocado. Então, ninguém precisa achar que com palestra, com debates, com seminários, nós vamos aprender tudo, não. Isso é material que vai nos levar a uma condição de estudos, de busca, para uma compreensão maior. Agora, uma coisa que a espiritualidade sempre nos traz é que na casa espírita nós temos uma base que nos fortalece e nos favorece os questionamentos, o entendimento e as compreensões dentro de cada limite. Mas não quer dizer que isso é tudo. Cada um de nós temos a obrigação, segundo determinação do Espírito da Verdade, de buscar essas verdades e esses entendimentos, né? Então, saímos um pouquinho, mas vamos voltar aqui no tema. Imprimindo grave em tono a voz agradável e fraternal, acrescentou: notemos que nós mesmos desencarnados nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas em nossa mente, em qualquer parte na crosta
ou aqui onde nos achamos. É um centro psíquico de atração e repulsão. Então imagina esses milhões de células de micro-organismos, de vidas que compõem o nosso corpo somático, quando, pautados diante ou confrontados diante de uma situação em que vai nos pesar a escolha de situações, de atos em que devemos e atitudes em que devemos tomar, quanto que isso nos influencia quando nós sabemos que cada um de nós, dependendo do nível de entendimento, de compreensão e do tempo, do quanto energético que cada um de nós ainda possui para estarmos aqui nesse planeta, então, diante destas situações, meus irmãos, nós já nos encontramos atraídos, imantados magneticamente a planos espirituais que nos levarão ao nosso futuro desencarne. Então, entender essas condições e essas situações, ainda para muitos de nós, é muito complicado. Então, as mudanças nunca se farão de um dia para o outro. Não é porque eu desencarnei, fui e quero estar voltado para o bem, é que eu vou estar. Não, essas situações demandarão mudanças, renúncias, transformações, em que a resultante é a média de todas as nossas ações voltadas para o bem. Não adianta eu ter com poucas práticas, poucas ações benéficas, mas que a somatória ainda sobreponha sobre as minhas maiores ações benéficas, ela vai prevalecer sobre as demais. Então, nessa resultante, as nossas renúncias, as nossas mudanças têm que se pautar em condições do bem, com base na compreensão, no entendimento dessas ações. É que vão nos fortalecer e nos tornar aptos para maiores compreensões, maiores condição de lidar com essas novas situações, em que o nosso entendimento, através dos nossos processos mentais, aliado à nossa condição de vontade e fé, vão prevalecer. Mas enquanto a minha fé, a minha vontade prevalecer sobre estruturas em que eu ainda não domino, como essa arcabouço de trilhões de células que compõem o meu corpo somático, eu vou estar sujeito a influenciações bastante pesadas sobre nós. Então, essas mudanças, elas nunca vão acontecer do dia para a noite, mas vão ser a resultante dessas energias que vão se acomodando e vão se tornando mutantes nesta condição nova que é a situação do bem, através da prática, do carinho, da fraternidade, do amor, do entendimento, né? Isso tudo são estruturas que vão se consolidando a capacidade de associação em diversos níveis estrutural e celulares, partindo do comando mental para descer a níveis micro-orgânicos, e que, sobre a influência do macro, que são as leis naturais, nós suportaremos melhor essas pressões e essas estruturas que constantemente estão a nos envolver e a nos tocar, e até em muitas situações nos derrubarem e nos provocar grandes alterações em nossas estruturas. Então, meus irmãos, por hoje nós alongamos um pouquinho, não sei se deu para entender esses processos todos, mas é um pouquinho complicado sim, mas eu aconselharia aqueles que quiserem ver a obra de Dr. Inácio Ferreira. Ele mostra muita informação nesse sentido e uma preocupação muito grande em nós espíritas pela
não ainda entendimento e compreensão das partes científicas dessa doutrina. Então, vamos encerrando por hoje, vamos fazer a nossa oração e na próxima quarta retornaremos. Então, ainda com o nosso pensamento elevado a Ti, Pai, queremos Te agradecer por mais essa oportunidade em que tivemos a oportunidade do estudo, do entendimento, dentro dos nossos padrões e vibrações intelectivas, que ainda entendemos que não sabemos, que sabemos muito pouco, mas que contamos com a sua imensa sabedoria em nos proporcionar essas condições, em nos voltar à condição de fé, de vontade, de aprendizado, a nós todos. E que a Casa Espírita, a todos os nossos trabalhadores da Casa Espírita, possa recair essas energias, essa luz, na busca da compreensão e da verdade. Pedimos ainda a todos os lares, aos nossos familiares, aos hospitais, enfim, Senhor, aonde existir a dor física ou espiritual, esses seus benfeitores possam estar ali levando a Tua luz e as Tuas energias. Que esses benfeitores possam ser amparados e auxiliados no plano espiritual, em todos os orbes, e que possa nos trazer a paz, a luz e a sabedoria divina. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima então, meus irmãos.